Olá, gente, vamos para mais um LBP, lendo a Bíblia pura. E antes de começar, eu queria deixar alguns recadinhos aqui, tá? A LBP, o intuito da LBP não é dizer que a leitura dela consiste em ser totalmente pura, não. Porque vai ter momentos que você vai ter que apelar para os textos originais, você vai ter que apelar para a cultura da época, senão você não vai entender o que o texto está querendo dizer. Qual é o intuito? O intuito, a essência da LBP é a pessoa ler as escrituras, a pessoa lê. Por quê? Porque nós somos condicionados a ouvir interpretações alheias. E quando nós paramos para ler, nós paramos para prestar atenção, nós enxergamos que o que nós lemos não tem nada a ver com o que o outro fala. Então o caminho que eu quero fazer é o caminho inverso. Primeiro você lê, primeiro você chega ao seu entendimento. E se você ficar com algumas dúvidas aí, depois você vai buscar interpretações em outros intérpretes. Que eu tenho certeza, se você tem a dúvida em um texto, vai ter mais de 5 no mínimo, vai ter 5 interpretações para a dúvida que você tem. Qual eu vou escolher como verdadeira? A que você quiser escolher. A que fizer mais sentido para você no seu senso cognitivo. Você vai escolher, você é livre para escolher. Ah não, que eu sou assembleano, eu não posso escolher a teologia da presbiteriana, da teologia reformada. Quem disse que não? Quem é que determina? Ah, meu pastor determina. Aí fica você, se você quiser ser condicionado, ser preso ao seu pastor, o que não tem nada dizendo que você pode e não pode. Fica escolha sua. Você pode ser da Assembleia e compactuar com teologias, com outras teologias. Isso daí é problema seu. Então a intenção aqui é você primeiro ler. Você lê de forma simples. Por isso que eu chamo de LBP, de leitura pura. Você lê de forma simples, para depois você chegar às suas conclusões ou ler outras interpretações para você ter um entendimento melhor. Outra coisa, essa leitura que eu estou fazendo, principalmente essa leitura aqui do Gênesis, tá? Deixar explicado, porque tem muitos teólogos, tem muitos mestres aí que me assistem e eu gosto de dar uma debatida. Deixa eu só dar uma explicadinha rápida. Essa leitura, principalmente a leitura de Gênesis que eu estou fazendo, os judeus, e principalmente os judeus cabalistas, eles veem as escrituras com 4 níveis de interpretações. Tá? O primeiro livro é o Pshat, que seria o nível simples, a leitura simples que você faz. Quando você tem essa leitura simples e começa a ver contradições, você está rasgando o véu. Tá? Você está rasgando o véu, você está indo para outro nível de interpretação, que é o nível chamado Remesh, que é esses níveis da contradição. E é necessário que haja contradição, que o judeu cabalista ele vai falar assim, caramba, tem contradição, tem alguma coisa aí que precisa ser revelada. Isso daí não está à toa aí não. Muitos abandonam, tal, não querem saber, mas o cabalista presta atenção nisso. Que vai para outro nível chamado Darash, que vai para o último nível depois chamado Sod, que é o nível místico de interpretação. Isso é o que os cabalistas interpretam, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque algo que eu vou falar aqui, vocês já viram aí no título, que é sobre a serpente no paraíso. Tá? A palavra serpente, a palavra hebraica serpente aqui é narash, ou narash. E vai vir o inteligente e vai dizer, não é, serpente é seraf, serpente é querube. Eu sei do que você está falando, mas neste texto aqui, porque a galera acha que eu venho fazer o texto aqui, eu não leio antes, eu não me preparo antes tal. Eles acham isso, acham que sou idiota, mas não é assim que funciona. Nesse texto aqui, a palavra narash. Não tem nada de querube, não tem nada de seraf. Eu sei o que você está querendo dizer, mas não tem nada disso. Aqui é narash. Tá? A gematria, os judeus cabalistas, eles usam um sistema chamado de gematria para chegar, lembra do Sod? Para eles tentarem chegar no Sod, no sentido mais oculto do texto. Então a gematria, o valor da gematria da palavra narash, que seria serpente, é 538. É interessante porque a gematria da palavra Machia também é 538. Agora, por que neste sentido oculto, nesse sentido místico, o valor de serpente tem o mesmo valor do que o Salvador? Por que será, hein? Agora, por que será que em João, no capítulo 3, Jesus se compara ao quê? A uma serpente. Por que será? Fica a dúvida aí para vocês pesquisarem. Outra coisa, antes de começar a ler a Bíblia simples. Eu não aqui vou fazer interpolações desse episódio. Ah, esse episódio aconteceu em outra cultura. Essa serpente em outra cultura é tal. Essa serpente em outra cultura é tal. Eu não vou falar das interpolações, porque há episódios exatamente desses aqui em outras culturas. Eu não vou falar desses episódios. Eu só vou ler a Bíblia aqui de maneira pura, tá? Para vocês começarem a pensar. Então vamos lá, sem mais demoras, Gênesis no capítulo 3. Gente,
é importante, e vocês sabem, que Gênesis no capítulo 3 vai tratar a respeito da queda. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar aqui como pessoas racionais é o seguinte: peraí, a pior pessoa que existe no universo, né, que é Satanás, que é o diabo, que todo mundo atribui a serpente ao diabo, mesmo o texto não chama a serpente do diabo, eles vão fazer essa associação por causa de Apocalipse, no capítulo, se eu não me engano, 7 ou 12, tá, que vai falar assim, no antigo dragão, a serpente, que é o diabo e Satanás. Vai fazer essa associação, embora aqui no texto de Gênesis não fala que a serpente é o diabo. E os judeus que escreveram isso tampouco tinham ideia de uma serpente ser um diabo, ser um Satanás, um opositor, um inimigo de Deus. Eles não pensavam assim na época que escreveram isso daqui. Agora vamos botar a cabeça para pensar. O que Deus estava querendo quando ele deixou suas criaturas fofinhas, amáveis, a coroa da criação, a perfeição da criação, o que há de mais perfeito na criação, o que há de mais amável, né, dentro de um jardim, com o pior ser que existe no planeta. Eu costumo fazer a comparação. Você deixaria o seu filho, e você sabe do histórico da pessoa, você deixaria o seu filho preso dentro de um quarto com um estuprador pedófilo? Você deixaria o seu filho com um pedófilo dentro de um quarto? Você tranca o quarto, deixa os dois lá e vai sair, vai fazer alguma coisa. Você deixaria? Eu acho que você não deixaria. Eu não deixaria. E eu acho também que você não deixaria. Então aqui fica aqui a primeira questão. Por que será que Deus fez isso? O que Deus estava querendo com isso? Nesses sentidos, os calvinistas, né, e os, vou falar teologicamente, senão vão me reprimir aí, os monergistas supralapsarianos vão dizer que Deus decretou a queda. Deus arrumou o cenário inteiro para decretar a queda, porque através de sua queda, da queda do homem, ele demonstra a sua grandeza. O que para mim, né, é uma interpretação mais sincera, segundo o que a gente vê aqui, mas também é uma baita de uma sacanagem. Porque o homem é dotado de sentimento, o homem é dotado de volições, o homem é dotado de vontade, o homem é dotado de sonhos. Aí ele tem que se fuder todo só para todo mundo olhar para Deus e bater palma para Deus, olha lá, Deus é o fodão. Enquanto a vida humana, o cara que sofre, que sonha, que pensa, não, nada disso é levado em consideração. O que importa é a glória de Deus. Tu se fode todo, mas o que importa é a glória de Deus. Vamos ler agora as escrituras simples, de maneira simples. Gênesis no capítulo 3 diz o seguinte: ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente falando com a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Está perguntando. E disse a mulher, vai responder, Eva vai responder. E disse a mulher à serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. É interessante aqui que a gente tem aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Porque se você pega o capítulo 2, no verso 17, Deus só fala para Adão, você não pode comer. Não fala nada de tocar. Diz para Adão, você não pode comer. Aí Eva, provavelmente Adão falou com Eva, e Eva reproduz para a serpente. Eva fala bem assim, Deus falou que a gente não pode comer, e também a gente não pode tocar, mas Deus não falou nada de tocar. Deus falou que eles não poderiam comer. Mas vamos lá. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Verso 4, certamente não morrereis. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Olha o que a mulher fala. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para o entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Vem cá, a serpente contou alguma mentira aqui? A serpente disse, primeiro, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Segundo, seus olhos serão abertos. Terceiro, vocês serão como Deus. Eles comeram, eles morreram? Não. Aí vai vir aí aquela galera, por isso que eu falo, cara, eles querem empurrar na nossa goela abaixo. Eles querem fazer a gente aceitar o que é inaceitável. Quando era para o homem e a mulher comer e ter morrido na hora, ter morrido no mesmo dia. Não, mas eles morreram. Quem disse que eles não morreram? Eles morreram de forma espiritual, eles morreram de forma moral.
Onde está escrito isso? Eu quero saber onde está escrito isso. Porque até onde eu sei está escrito o contrário. Agora é a pergunta que eu faço. Onde está escrito que eles morreram aqui de forma moral? Onde está escrito aqui que eles morreriam aqui de forma espiritual? Tá vendo como é que a gente sempre leu esse texto e foi induzido, a gente foi condicionado. A gente parece um boi que quando o boi quer sair da manada mete o ferro na gente e a gente entra na manada de novo. A gente sempre foi condicionado a isso. A gente sempre foi condicionado a aceitar o que é inaceitável. A gente sempre foi obrigado a acreditar que aqui se trata de uma morte espiritual, de uma morte moral. E quer ver que não é? Quer ver? Vou te provar aqui que não é. Olha só. Gênesis capítulo 2, no verso 17, Deus falando com Adão. Olha só o que Deus diz. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Opa! No dia que eles comeram, eles deveriam morrer. Deus fala a verdade? Deus não fala a verdade. Deus mente. Quem falou a verdade? A serpente. Vocês têm que engolir isso. Ah, você está a favor do diabo? Eu não estou a favor do diabo nenhum, só estou lendo o texto e explicando o texto. Porque a partir do momento que Deus fala bem assim, se você comer hoje, você vai morrer hoje. Você come hoje e não morre? Eu falei a verdade. Ser sincero, eu falei a verdade? Eu não falei a verdade, falei a mentira. Agora, se chega uma serpente para mim e fala assim, cara, se você comer hoje, você não vai morrer hoje. Mas Deus disse que eu ia morrer. Mas a serpente fala, mas você não vai morrer. Aí eu como e não morro. Quem falou a verdade? A serpente. Segunda coisa, os olhos deles foram abertos, porque está escrito aqui no verso 7 que os olhos deles se abriram. A serpente mentiu? A serpente não mentiu. A serpente só falou verdades. Aqui no relato, para não ficar muito extenso, você vai ter o relato do homem chamando, Deus chamando o homem, dando a bronca nele, a mulher tentando se justificar. Ah, a serpente me enganou não sei com o que, falou um monte de verdade, a serpente me enganou, parará, pororô, tal. E olha só o verso 17, só para adiantar aqui, olha só o verso 17. E a Adão disse, Deus disse a Adão, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comereis dela, maldita seja a terra por sua causa. Com dor comerás delas todos os dias de tua vida. Espinho e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o pão, até que te torne o pó da terra, porque dele foste tomado. Porquanto é pó, e em pó te tornarás. É engraçado aqui, né? Que um homem, olha só como é que são as coisas, um homem, ele cometeu um erro só, um homem comete, e agora a terra inteira está ferrada por causa de um erro que o homem comete, e esse Deus aqui é um Deus bicudo, percebe o que ele fala? Toda a terra será maldita por sua causa, porque eu pedi para você fazer uma coisa e você não fez. Cara, vamos ser sinceros, quem deveria ter paciência com o homem é Deus. Nós somos fracos. Deus, entre aspas, é perfeito. Ele deveria ter paciência com o homem e não o contrário. Não sou eu que tenho que ter paciência com Deus. Não sou eu que tenho que aguardar Deus. É Deus que tem que ter paciência comigo. É a mesma coisa que você tem uma criança na sua casa, você está lavando a louça, a criança está lá na gaveta. Você fala, para. A criança está na gaveta. Você fala, para. A criança está lá na gaveta. Você pega um chinelo e fala, vou te dar uma chinelada na mão até só não sangrar. Porque eu não aguento mais. Você tem que me entender. Que eu estou nervoso aqui. A mesma coisa, uma criança não tem o entendimento que um Deus tem. O ser humano não vai ter o entendimento que um Deus vai ter. E esse Deus se mostra um tanto quanto bicudo. Mas não acabou não. E quer dizer, a humanidade vai se ferrar só porque desobedeceu uma vez. E quem arma essa desobediência toda parece que é ele, né? Aí fica a questão, por que ele fez isso, cara? Por que ele fez o Éden? Por que ele não acabou com a serpente? Por que ele deixou tudo acontecer? Por quê? Porque ele queria complicar a nossa vida aqui. Queria tornar a nossa vida difícil aqui. Eu queria que alguém me desse uma resposta diferente. Para terminar aqui, vamos ler o verso 22, capítulo 3. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e do mal. Ué, a serpente contando outra verdade. E o próprio Deus está afirmando a verdade que a serpente está contando. A serpente diz, vocês não vão morrer, seus olhos serão abertos e vocês serão igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Qual desses pontos a serpente mentiu? Qual desses pontos? Em nenhum ponto. E o próprio Deus está afirmando aqui no verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal.
e Deus vai expulsar o homem do jardim. Deus vai expulsar o homem do jardim. Por quê? Vamos ler? Vamos ler? É como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também, olha só, também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por que também coma da árvore da vida? Por quê? Porque Deus comia da árvore da vida? Ele não queria que o homem também comesse da árvore da vida? Por quê? Porque só é eterno quem come da árvore da vida? Porque se Deus também come da árvore da vida, Deus não é eterno. Porque ele diz aqui que ele expulsa Adão justamente para isso, para que ele não coma e não viva eternamente. E a pergunta que eu lhes faço agora, senhores, que Deus bonzinho é esse? Quem em Gênesis 3, olha só, nós somos condicionados. Em Gênesis 3, quem faz mais maldade? A serpente ou Deus? Eu te respondo, Deus. Em Gênesis capítulo 3, quem conta mais mentira? A serpente ou Deus? Eu te respondo, Deus. Quem tem os atos mais cruéis de fazer o homem trabalhar sofrendo a vida inteira, de fazer a mulher ter filho sentindo dores a vida inteira, tendo prazer em castigar o homem a vida inteira? A serpente ou Deus? Deus. Quem queria que o homem fosse liberto e tivesse o conhecimento pleno? A serpente ou Deus? A serpente. E isso está aqui. E eu não sei como é que ninguém consegue ler essa porra entendendo de maneira diferente. É isso que eu fico puto. Eu gostaria que alguém me desse, e nos meus comentários só tem gente falando, não, a interpretação Bíblia pura tal, não pode ser pura, não, quero uma interpretação do texto. Alguém pode me dar a interpretação do texto? Um monte de maldade aqui. Porra, Jeová botou um homem lá no meio da serpente, sabia, segundo os teólogos, onisciente e onipresente, sabia que o cara ia se ferrar todo por desobedecer ele, e o cara desobedece ele, e ele vai lá e mete ferro no cara, sabe? E você vai trabalhar, vai se fuder todo para trabalhar e no final tu vai morrer, tu vai voltar pro pó, que você veio do pó, eu quero que tu volte pro pó. Mas por que ele fez isso? Por quê? Só para satisfazer o ego dele, não tem outra resposta. A serpente conta mentira? Não, a serpente só conta a verdade. Quem conta mentira em Gênesis 3? Deus. Quem é o mais maligno em Gênesis 3? Me desculpe te dizer, cara, mas Deus. Porque se ele fosse tão bonzinho, era só perdoar. Pô, vocês erraram, né? Mas eu vou dar um voto de misericórdia outra vez para vocês. Vou mostrar para vocês que eu sou benigno, que eu sou pacífico. Vou tirar essa serpente aqui para nada atrapalhar mais vocês, tá certo? Mas não foi isso que ele fez. Sentou o bambu na mulher, sentou o bambu no homem e disse, você vai morrer, tu veio pro pó, eu quero que tu volte pro pó. Isso é um ato extremamente maligno. E só não percebe isso quem não quer perceber. Até o próximo LBP.